É a força maior, é o criador de tudo. Vixe, moça, aí você me pegou. Que eu não acredito muito, não. Uma entidade que controla o universo, vamos definir assim. É tudo, né? Amor, felicidade, alegria. É quem criou e quem me mantém aqui na Terra. Deus é uma força maior, que eu acredito. É o nosso Criador. A gente depende de tudo dele. Deus para mim é uma grande incógnita. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Deus é aquele que está em tudo e em todos, nos ajudando e nos ensinando e nos mostrando o caminho, se a gente quiser ver. Nossa, é complexo, né? Deus. Hoje a gente vai continuar a sofrer. Vocês têm que sofrer o pastor pregando aqui durante um tempo. A série acabou, mas o sofrimento continua. Mas eu espero que o produto desse sofrimento seja bom, como nós estudamos no mês de julho, mas não foi com essa intenção que a gente falou sobre sofrimento em julho. Mas se servir, eu vou ficar muito satisfeito. Na realidade, tem uma grande ligação que a gente estudou em julho com o que a gente vai começar a refletir hoje. E eu escrevi algo mais ou menos assim, que sobrecarregado, esgotado, sem tempo, são expressões que nós ouvimos ou falamos o tempo todo. As tarefas e as demandas de um morador típico da cidade viram um bolo indigesto quando os ingredientes distância e trânsito são adicionados à receita diária. Algumas das necessidades mais básicas acabam negligenciadas, como descanso regular, alimentação saudável e o lazer. E achar uma hora para passear e sair com a família, com os amigos, parece montar um quebra-cabeça de 1000 peças. Essa complicação nos sufoca emocionalmente, nos exaure fisicamente, nos abate espiritualmente. Nós precisamos, se você é como eu, simplificar as coisas. Essa é uma necessidade que temos. E eu creio que a senha que abre a porta para uma vida mais balanceada e leve é como a gente pensa. Pensa Deus, pensa a vida, pensa os relacionamentos e a família, pensa a igreja. E é isso que nós vamos fazer esse mês. Nós vamos mexer com esses temas nessa série Simples Assim. Simples Assim. Uma proposta de caminho, e eu não sei se você às vezes se coloca no nosso lugar, de quem vem pregar aqui à frente, é uma tarefa que coloca a gente no primeiro banco. Porque toda vez que a gente prepara, estuda e reflete alguma coisa para falar aqui no domingo, nós eu preciso estar aberto para Deus primeiro falar comigo. Então, esses assuntos que nós vamos ver durante esse mês, pensando em simplicidade, simplificar as coisas, entender as coisas como elas são, na sua simplicidade, na sua maneira que deve ser encarada, no meio dessa complicação que a gente vive, é também uma grande necessidade que eu tenho na minha vida pessoal, no dia a dia. Então, estou aí, na primeira fileira, deixando que Deus também fale comigo à medida em que eu peço que Ele me use como instrumento nessa manhã. Bom, eu queria refletir hoje, baseado num texto muito conhecido nosso, que é Lucas, capítulo 10, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia ou acompanharem aí na tela. Lucas 10, a partir do versículo 38. É uma historinha curta e que começa da seguinte forma. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor,
Não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Marta, Marta. Paulo, Paulo. Flávio, Flávio. Juliana, Juliana. E põe o seu nome nessa frase. Põe o seu nome nessa frase. Eu creio, e a gente tem lido isso, que nós vivemos de uma forma muito fora de prumo. Algum tempo atrás, eu estava lendo um artigo sobre as profissões mais estressantes, e eu fiquei, assim, não totalmente atônito, mas simplesmente um pouco admirado de ver que pastor estava em terceiro lugar. Uma outra matéria que eu li uma vez é que pastores de mega igrejas perdem só para o presidente dos Estados Unidos em termos de estresse que eles sofrem no dia a dia. Isso para a realidade norte-americana. E eu quero dizer para vocês que nós, pastores, somos péssimos nessa área. Porque a gente vive, e provavelmente você que é médico ou psicólogo, lida com pessoas, atendendo e ajudando gente, vocês estão numa posição de sempre serem procurados, nós estamos, para dar respostas, para orientar, para dizer o que é, ou fazer sentido de uma situação. E pessoas que ajudam pessoas têm uma grande dificuldade de serem objetivos consigo mesmas. Porque elas estão sempre num papel de dar, de ajudar, de mostrar o caminho, de responder uma pergunta. E quando chega a nossa vez, a coisa complica. Porque nós temos aquelas respostas já, mais ou menos, aos casos, às situações, elas vão se acumulando, elas vão se repetindo, então a gente já adquire uma certa noção, uma certa sabedoria, se bem que sempre tem coisa nova, sempre tem que depender de Deus, mas é muito fácil a gente não saber aonde encontrar a aplicação prática para aquele momento que a gente está vivendo, especialmente quando a gente está vivendo um processo de muita atividade, muita pressão, muita demanda, que normalmente é o caso. E o que acontece conosco, comigo e com vocês provavelmente, a gente podia dizer metaforicamente que a gente está andando com um tanque vazio. Nós não fomos criados para viver com o tanque vazio. Nós precisamos ser cheios, nós precisamos ter algo dentro da gente. E vida, gente, é muito mais do que existência, do que um conjunto de células que funcionam debaixo de um certo comando central, fazendo uma série de atividades, obedecendo determinadas rotinas, algumas automáticas, outras escolhidas na hora. Vida é muito mais que isso. Mas a sensação que eu e você temos, às vezes, é que nós estamos andando com o tanque vazio. Que tem algo que existe, né? Mas que a gente ainda não conseguiu pegar. É como se a gente estivesse buscando e correndo atrás de alguma coisa que a gente ainda não alcançou. E eu acho que essa vai ser a experiência da nossa vida inteira. Se nós chegássemos num momento e dizer, olha, está tudo certo, tudo bem, abre o olho, porque provavelmente você está em alguma nuvenzinha, navegando aí com alguns anjos ao seu redor, tocando harpa, porque você já foi, né? Aqui na Terra a gente sempre vai ter essa sensação de que falta alguma coisa. Mas será que, mesmo entendendo a natureza complicada da vida, a gente não poderia viver de uma maneira mais equilibrada, mais sadia? E esse é o objetivo dessa série. Por isso que a gente está chamando ela de Simples Assim.
Mas antes de entrar propriamente no tema de hoje, deixa eu falar um pouquinho sobre o que acontece quando nós estamos andando com o tanque vazio. Muitas vezes a gente tenta compensar, e cada um de nós reage de um determinado jeito, né? Quando a gente não está bem, quando a gente está vivendo esse desequilíbrio, né, na nossa vida, muitas vezes a gente cai numa necessidade de compensar isso de alguma forma. E tem gente que vai para a televisão, né, ou para o computador, ou para os joguinhos eletrônicos, ou para algum tipo de recreação. Ou então cai direto na comida. Come, né? Que são, na realidade, sintomas de que alguma coisa não vai bem, né? Outro sinal de que alguma coisa está desequilibrada na sua vida ou na minha vida é quando o nosso trabalho vai com a gente para as férias ou para a cama. Não sei se você já teve a experiência de ter alguém do seu lado e você dormindo e a pessoa do seu lado trabalhando. Já teve essa experiência, vocês que são casais, né? O laptop ligado, o iPad, alguma coisa assim? Isso são sintomas. Eu acho que às vezes essas coisas podem até acontecer, mas se isso é uma característica da sua vida, se o trabalho vai com você para a praia, para a montanha, ou para as férias, ou se você não consegue se desligar, algo está precisando de sintonia. Uma outra maneira que às vezes a gente demonstra que está fora de prumo é mais ou menos a cara desse animal aí, esse bichinho de estimação. A gente fecha a cara, né? Em inglês tem a expressão grumpy, né? Fica com aquela expressão carregada, e tem gente que revela que alguma coisa não está bem pelo seu rosto, pela sua expressão. Quem me conhece sabe que um dos sintomas, uma das coisas que mostra que que eu já saí do prumo é que eu fico acelerado. Eu sou do tipo de pessoa, quando eu estou com pouca energia, aí é que eu acelero. Uma loucura, né? Mas é isso que eu faço. Eu acelero, eu fico aceleradíssimo. Porque talvez seja uma maneira de eu compensar uma voz, ou um medidor interior que está me dizendo menos. Mas ainda bem que eu tenho gente que me ama ao meu redor, que fala audivelmente nos meus ouvidos, menos, você está muito acelerado. Eu não preciso dizer quem é o meu medidor principal, né? O nome dele é Cláudia, e é a minha esposa. Ela nem está aqui, mas ela foi lá para ver as crianças, daqui a pouco ela volta. Mas essa aceleração, que talvez seja também a maneira como você lida com esse desequilíbrio, né? Com essa vida complicada, né? Das demandas, de tudo quanto é lado. Na realidade, Deus nos fez para viver uma vida plena. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou plenitude de vida. É uma outra maneira de definir eternidade. Eternidade é vida plena, é vida abundante. É uma vida que vale a pena viver, aqui na Terra. E é por isso que nós, pensando essa semana, né, em fechar essa série de agosto, começamos a tentar identificar alguns fatores que ficam perdidos no meio dessa complexidade das demandas, das pressões, da correria do nosso dia a dia. E você percebe nessas palavras em destaques que nós vamos lidar com essas noções, Deus, vida, relacionamentos e igreja. Porque a pergunta é, como é que eu posso me recarregar? Como é que eu posso estar cheio, pleno? Como é que essa vida que Jesus prometeu pode ser minha no meio dessa confusão, das demandas, da correria e das nossas características pessoais que também militam contra esse desejo nosso de viver uma vida equilibrada, porque nós somos, por definição, seres desequilibrados por causa do pecado. Como é que a gente vai atrás disso, né? E hoje nós vamos lidar com Deus, né? Vocês viram ali naquele videozinho
Durante essa semana, fomos para a rua e fizemos perguntas. Pessoas estavam passando, quem é Deus para você? Agora, eu não sei como é que você reagiu quando você ouviu aquelas respostas, mas eu queria devolver essa resposta para você. Quem é Deus para você? Quem é? Sabe que não é uma coisa muito simples responder essa pergunta? Nem um pouco. Bom, primeiro porque Deus é espírito. Como é que você conhece um espírito? Como é que você tem um relacionamento de conhecimento com alguém que não é material? Deus é espírito. E mais, Jesus falou que importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, o primeiro fator de complicação é que a gente está lidando com algo ou com alguém que a gente não vê, como a nossa família, marido, esposa, filho, irmão, pai, mãe, patrão, empregado, colega, né? Professor, pessoas, prestadores de serviço, fornecedores, clientes, pessoas. E as pessoas ocupam o espaço da nossa vida. Se você for ver, com exceção do tempo que você está dormindo, e talvez até enquanto você dorme, está cheio de gente passando na tua cabeça, a vida é constituída de relacionamentos. Aliás, esse é um dos temas que nós vamos lidar. Mas algo que deveria ser muito positivo para nós, e um fator de preenchimento, que é Deus, tornou-se um elemento complicado, difícil de entender, que não é muito palpável. E a gente tem essa dificuldade de entender, de conhecer, de ter esse relacionamento com Deus, porque Ele é Espírito. Só queria lembrar vocês que de toda a criação, de todos os seres criados, o homem, o ser humano, foi o único que Deus deu a capacidade também de ter esse tipo de relacionamento pessoal com Ele, quando Deus criou Adão, e a Bíblia diz, na descrição da criação, que Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente, que, não entrando agora nos detalhes de uma exegese dessa expressão, significa que Deus deu ao ser humano a capacidade de ter comunhão ou ligação inteligente, pessoal, significativa com o Criador, numa dimensão que nenhum outro ser, nem nada que existe na criação pode ter. Só nós fomos capacitados para isso. Mas, volto a falar, como é que a gente pode simplificar essa busca inata que nós temos dentro de nós? De entender que Deus é esse, como é que eu posso, como é que Ele pode ser relevante e pessoal na minha vida diária? Essa é a grande pergunta. Eu me lembro quando Jesus veio à Terra, e já no fim do seu período com os discípulos, Ele disse para os discípulos que o tempo dele aqui na Terra estava chegando ao fim. Ele anunciou para os seus discípulos que ele ia embora. E ele disse que ele ia para o Pai. E na realidade, o que Jesus estava tentando falar para os discípulos é que ele veio do Pai, ele ia voltar para o Pai, e que esse relacionamento que ele tinha com o Pai era o mesmo relacionamento que ele desejava que os seus discípulos tivessem com o Pai. Mas os discípulos só conheciam Jesus em carne e osso. Andaram com Jesus o tempo todo ali, 3 anos praticamente, 2 anos e meio. E nesse período, Jesus foi concreto. Eles viram manifestações que poucos de nós já viram na nossa existência toda. Eles partilharam de uma intensidade da divindade, né, da presença de Deus, foram muito privilegiados. Mas agora Jesus falou, eu vou embora. E Tomé então pergunta, peraí, o senhor está indo para o Pai, o senhor vai preparar um lugar para a gente estar com o senhor? Tá bom.
Mas, então vamos fazer o seguinte, já que o senhor não vai estar mais aqui, então mostra para a gente o Pai. Cadê o Pai? E Jesus então responde aquela resposta que você já deve ter ouvido. Como você me pergunta, Tomé? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E talvez nessa resposta a gente pudesse resumir ou simplificar essa questão de Deus na nossa vida diária. Tomé, como é que você me pergunta, você me pede para mostrar o Pai? Tudo que eu tenho feito andando, convivendo com vocês, é revelar o Pai. Você está me vendo? Você está vendo o Pai. Voltando para a leitura que eu fiz aqui da passagem de Jesus na casa de Maria, Marta e Lázaro. Eram 3 irmãos que moravam numa vila chamada Betânia, que era subúrbio de Jerusalém. Se existe alguém que foi ocupado enquanto viveu aqui na terra, que teve demandas, que foi pressionado de todo tipo de situação, tentação, provação, testes, pedidos. Todo mundo ia pedir coisa para Jesus, ou perguntar, ou tentar colocar ele numa enrascada, de tudo quanto é sorte de, fora os demônios, fora as tentações do diabo. Mais do que qualquer outro ser que já viveu nessa terra, Jesus sofreu todas as demandas que você pode imaginar. Ele era um cara debaixo de tudo quanto é pressão. E como um homem, ele tinha necessidade, a gente vê ele frequentemente, ele precisava se retirar. Ele subia no barquinho e ia para outra margem. Ou ficava hospedado na casa de alguém. E um dos lugares favoritos que Jesus escolheu para se refazer era na casa desses 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Ele fazia isso constantemente. Eram amigos de Jesus. Ele precisava se refazer. E aí a gente já começa a entender um pouco da dinâmica da vida, né? A questão da gente se sentir vazio não é o fim da história. O problema é da gente encher de novo o tanque. E se Jesus precisava parar para encher o tanque, muito mais a gente. Se ele, como homem, tinha necessidade de dar uma paradinha de vez em quando e descansar, ficar longe da multidão, nós também precisamos encher de volta de novo o nosso tanque, muitas vezes. E é isso que a gente quer aprender a fazer na nossa vida. E eu não conheço outra maneira. E a primeira maneira de nos refazermos está no nosso relacionamento com Deus. Porque Deus é a fonte da vida. Deus nos criou. Deus nos conhece como ninguém. Ele tem que ser o ponto de partida. A maioria de nós, se você é como eu, a gente raciocina, faz tudo que pode, esgota todas as possibilidades, aí se lembra de orar. Ou de perguntar o que Deus tem a dizer sobre o que eu estou passando. Será que tem alguma coisa da parte de Deus que pode me ajudar nessa situação? Deus parece que fica assim como um plano B na nossa vida. A gente esgota todos os recursos e devemos usar a nossa inteligência, os recursos, tudo que Deus nos deu. É lógico, Ele nos fez com todas essas capacidades. Mas Ele entra normalmente quando a coisa já ficou terrível. Quando não tem mais jeito, quando a gente está no último suspiro, aí Ele fala, meu Deus, me ajuda. A não ser que seja uma catástrofe. Aí Ele é logo primeiro, né? O carro vai bater, a gente já grita, meu Deus! Aí ele chega rapidinho. Mas nas coisas que a gente, nas rotinas, nos problemas que a gente acha que consegue resolver, Deus entra muitas vezes como um plano B, se tanto. Mas olha que interessante, nessa passagem pela casa de Marta e Maria, veja o que está acontecendo aqui. Ele chega cansado para descansar, para refazer, e aí ele entra na casa dessa família querida dele, e a cena é muito interessante porque a gente encontra Maria sentada
perto de Jesus, ouvindo a sua palavra, os seus ensinamentos. E, por outro lado, Lázaro provavelmente não estava lá, porque ele não é citado. Marta está ocupada com muito serviço. Tudo bem, né? 2 irmãs, um hóspede querido, famoso, importante. Uma fica fazendo sala, conversando, e a outra vai preparar a comida. Divisão de tarefas. Tá certo? Marta tem um perfil mais de serviço. Maria é mais gente, gosta de ficar conversando, né? E talvez você se identifique com um ou mal com outra. E está tudo bem, não está? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Pelo menos não está para Marta. Marta chega na sala, eu estou imaginando aqui a cena, né? Eu não sei quantas panelas ela já tinha derrubado na cozinha para deixar a irmã perceber que ela precisava de ajuda. Né? Mas a irmã não tinha se tocado, e Marta então entra na sala, ou no lugar onde eles estão conversando, e diz, espera aí, em vez de chamar a sua irmã, ela se dirige a Jesus. Interessante que ela já foi para quem tem uma hierarquia maior, né? Já foi logo falar com o chefe, né? Mas a maneira e o tom em que ela fala é incrível, porque ela diz, Senhor, né? O nome está correto, ele é o Senhor. Mas aí ela diz, como é que o senhor não se importa? Pensa um pouquinho nisso, porque isso é uma fotografia, tantas vezes de mim, da minha vida. Senhor, o senhor não se importa? Com quem que ela está falando? Com aquele que deixou a glória, que deixou uma posição de glória, servido por miríades de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafim, lá na eternidade, na glória. Ele que é o Criador de todas as coisas. Ele abandona tudo isso, abre mão de tudo isso, se encarna, nasce numa estrebaria, se identifica com os pobres, anda de uma maneira simples, só abençoando as pessoas, caminhando na direção da cruz, da sua morte. E ela pergunta, mas senhor, o senhor não se importa? Para quem que ela está fazendo essa pergunta? E às vezes na nossa elaboração de Deus, nós temos essa dificuldade. Nós construímos uma imagem, um Deus, que na realidade precisa caber na nossa necessidade, no que eu preciso naquela hora, no momento em que eu estou vivendo. É um Deus diminuído, é um Deus limitado, é um Deus que está dentro da forma ou do molde que eu criei para Ele naquela hora. E quando eu olho para Deus dessa maneira, quando eu tento entender Deus ou me relacionar com Deus assim, a minha reação é muito parecida com a Marta. Ele não está nem aí. Ele não se importa. Ele não se importa e não está sabendo o que está acontecendo comigo, porque eu estou aqui correndo, esbaforida, fazendo um monte de coisa, trabalhando que nem uma condenada, e ele não está nem aí. Está lá na sala conversando, alegre e tal, contando os causos. Olha, aconteceu isso, os fariseus fizeram tal pergunta e tal. Eu não sei, talvez fosse uma conversa, e ela fazendo pergunta. Eu acho que Maria é do tipo que fazia uma pergunta atrás da outra, né? Queria saber mais e mais e mais e mais. Espera aí, não é só Maria que existe? Eu também sou filha de Deus, né? O senhor não está percebendo o que está acontecendo aqui, que eu estou esbaforida, angustiada, preocupada, agitada. E por que eu estou tudo isso? Porque a minha irmãzinha está aí conversando com o Senhor. É interessante como quando a gente parte de uma posição assim que a gente quer colocar Deus no nosso bolso, né, e fazer dele um office boy de luxo, é interessante como a gente sempre procura outros responsáveis pela maneira como nós estamos vivendo.
Sempre alguém causou. Nunca é a maneira como eu estou gerindo a minha vida. Nunca é a maneira como eu penso. Nunca é a maneira, as escolhas que eu fiz. Alguém é responsável. Sempre tem outra pessoa que causou. Aliás, isso vem lá do Éden, né? Adão falou para Deus, mas aliás, Adão pôs a culpa em Deus, né? Como Marta está fazendo aqui. Como que o senhor está vendo essa situação? Não está fazendo nada. O senhor que me deu a Eva. Foi o senhor que fez isso. Ó. Olha o estrago que ela fez. Culpa sua. A gente sempre procura alguém. E esse é um outro sinal de que a nossa vida está desajustada, está desequilibrada. Quando a sua tendência, a minha tendência, está sempre procurando alguém, ou achando que está faltando alguém se tocar para você poder chegar onde tem que chegar. Você é o culpado, o outro é o culpado, o outro é responsável. Eu não vou progredir enquanto ele não deixar. Eu não vou ser feliz enquanto ela não atender isso. E assim a gente está sempre deslocando para outro a fonte do nosso equilíbrio. Certamente Marta estava agitada. Aliás, não somente ela faz essa avaliação errada de Jesus, mas dá uma ordem para ele. Diz-lhe que me ajude. Manda, na outra versão, a palavra está mais forte no português. Manda a minha irmã vir ajudar. Dá uma ordem. Usa a sua autoridade. Interessante, né? Jesus responde, Marta, Marta, né? Essas duas vezes, né, que às vezes a gente encontra nos evangelhos, repetido o nome, hoje em dia a gente diz, pera aí. A gente falaria assim, né? Opa, devagar aí. Vamos parar um pouquinho. Segura. Raciocina. Para. Na nossa correria, na complexidade da nossa vida, nós temos necessidade, Deus dá para a gente oportunidades de parar. Às vezes a gente faz isso, ou Ele faz isso, ou nos permite ter momentos em que a gente para, quando a gente é obrigado a ficar olhando para o céu, né? Ou para o teto de um hospital. Né? Que são momentos em que a gente, por algum motivo, o corpo grita, a mente entra em parafuso e a gente tem que dar uma parada. Quando chega esse ponto, normalmente é uma maneira da nossa natureza estar gritando, está fora, está desequilibrado, precisa ajustar, está muito complicado, simplifica, é simples. E Jesus faz essa avaliação. Marta, para. Vamos voltar um pouquinho. Você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas. Ansiedade, preocupação. Aliás, a palavra pré-ocupação. Né? A gente, às vezes, nem está ocupado, a coisa nem aconteceu, a gente já está vivendo a coisa como se já tivesse consumado. E a gente sempre espera o pior. Marta, para. Você está ansiosa, você está agitada, você está inquieta. Mas ela tinha uma razão. A casa precisava estar em ordem. A comida precisava estar pronta. A gente tem um hóspede em casa. As coisas precisam estar no lugar. A visão, a motivação de Marta provavelmente era uma motivação de serviço. Ela trabalhava com coisas concretas. Há uma tarefa para fazer, vamos fazer. E tem muita gente assim. E graças a Deus por elas. Porque são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Mas não é sustentável viver simplesmente atarefado. E sair de uma tarefa e entrar na outra, porque você começa a gerir o seu mundo, a sua vida e as pessoas ao seu redor como um feitor. Com um chicote não no sentido literal, mas com uma atitude de feitor. E quando isso acontece, as pessoas que estão ao seu redor, dependendo do seu nível de poder e da sua persuasão vociferal, né? Se você é uma pessoa mais brava,
provavelmente as pessoas que vão conviver com você vão conviver acuadas. E vão aceitar a maneira como você lida com elas para evitar confronto e mais confusão. Se você é desse tipo, talvez seja a hora de parar. Marta, Marta, para! Por que você está preocupada? Por que você está tão agitada com muitas coisas? E aí, Jesus conclui: apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Se a gente perguntasse para Marta hoje, e estivesse lá naquela cena, e você fosse um jornalista, em vez de ir lá na rua perguntar para as pessoas, como fizemos essa semana, e você tivesse a oportunidade de ir lá na cozinha, antes de Marta entrar na sala, né? E ela tivesse um momento de transparência, e você pegasse, ela confiasse em você, ela despejasse, e você perguntasse: Marta, quem é Jesus? Talvez ela respondesse: é um amigo que se hospeda aqui em casa com frequência. Volta e meia ele está aqui. Mas ela continuaria: mas ele é um amigo que gosta de dar atenção para minha irmã e esquece do mundo quando conversa com ela. Mas se você cutucasse um pouquinho mais, ela ia acrescentar: é um amigo que não se importa por eu estar fazendo sozinha todo esse serviço de casa. Está desligado. Parece que ele viaja. Não está vendo aqui. Né? E eu estou fazendo tudo isso para a casa ficar limpinha, para ele ter comidinha cheirosa e bem feita e na hora. Será que ele não se toca? A trabalheira que eu estou tendo? E se você cutucasse um pouquinho, mas espera aí, o que você pode fazer? Ela diria: ele precisa de um puxãozinho de orelha para se ligar e mandar a minha irmã me ajudar. Ele é o hóspede, mas ele não pode ter toda a atenção. Eu preciso de ajuda. Jesus. Troca Jesus por Deus. Quem é Deus para Marta? Porque quem vê Jesus vê Deus. Será que, às vezes, essa maneira da gente encarar Deus também não acontece com a gente? Alguém que de vez em quando, ou quase sempre, né, passa pela nossa vida, de vez em quando. Né? Que parece que tem, sei lá, se dá melhor com algumas pessoas que eu conheço aqui e ali, que parece que vivem, sei lá, num astral diferente, eu não consigo. Né? Mas fulano, Beltrano, parece, sei lá, não sei o que acontece, parece que ele se dá melhor com Deus, conversam mais, eu vejo ali alguma coisa que eu não entendo o que é. Mas é um Deus que parece que se dá melhor com quem fica parado lá conversando com ele, orando o dia todo, ou indo para um convento, ou fazendo um retiro espiritual. Mas aqui no meu dia a dia, não faz muita diferença, porque ele não vem aqui onde eu estou, ele não está na cozinha me ajudando. E às vezes eu acho que esse Deus precisa de um puxãozinho de orelha. Parece que esse Deus precisa de um puxãozinho de orelha para colocar as coisas no lugar certo. Mas se você também, como um jornalista, como alguém que conhece a natureza humana, pudesse chegar e conversar com Maria e fizesse a mesma pergunta para ela: quem é Jesus, Maria, para você? Talvez a primeira fase seria quase igual, mas haveria um adjetivo diferente ali. É um amigo muito querido, que se hospeda aqui em casa com frequência. O tom é outro. E se você continuasse entrevistando Maria naquela hora em que ela estava lá na sala, e Jesus tivesse assim uma pausa para fazer alguma coisa que ele precisasse, se aproveitar aquele momento, ela ia responder: ele é um amigo que gosta muito de conversar comigo.
sem nenhuma pressa. E Ele gosta de me ensinar sobre Deus. E aí você continuava conversando com ela e sem precisar fazer uma pergunta, ela já emendava. E olha, a recíproca é verdadeira. Eu posso ficar horas ouvindo, conversando e desfrutando da nossa amizade. Mas talvez o que Maria ia dizer no fim dessa entrevista é o seguinte: sabe de uma coisa? Quando Jesus está aqui em casa, eu sei que é o próprio Deus que está aqui com a gente. Quais são as coisas que tiram a boa parte da nossa vida? O que a gente tem permitido que ocupe o lugar que só Deus pode ocupar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa agenda, no nosso dia, na nossa manhã, na hora em que a gente vai deitar, naqueles momentos cruciais do dia, em que a gente não está lá numa planilha, né? Ou num supermercado fazendo aquela lista de compras já em cima da hora, porque tem que chegar e... Nós temos esses momentos, mas nós temos outros momentos em que a gente tem um intervalo, em que a gente está indo de um lugar para outro, em que a gente está despertando, em que a gente está deitando. E não é por acaso que Moisés ensinou ao povo que são essas horas, esses intervalos, esses momentos em que a nossa mente pula de uma tarefa para outra, especialmente nessas horas, em que parece que a nossa mente entra assim num ponto morto, né? Que o motor gira numa rotação um pouquinho mais baixa. Nessas horas, é exatamente aí que nós deixamos que outras coisas tirem aquilo que é bom, a parte boa, que é a comunhão com esse Deus, na simplicidade desse Deus, na simplicidade de Jesus. Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Quem tem comunhão comigo, tem comunhão com o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Quem me obedece, obedece o Pai. E aí eu podia dizer, leia a Bíblia e faça oração. Né? Você já sabe disso. Mas por que leia a Bíblia e faça oração? O que quer dizer isso? Leia a Bíblia e faça oração. É que Deus deseja se comunicar conosco. Deus quer ter essa intimidade comigo e com você. Mas se nós ocupamos a nossa vida e deixamos que outras coisas tirem a parte boa, coisas que são necessárias, se a gente sucumbe às tarefas, à correria, às responsabilidades, e a gente tenta ultrapassar o nosso limite, até acelerando ou fazendo mais do mesmo, esperando que com isso a nossa vida vai ser preenchida com aquele toque gostoso, e nós vamos atingir um equilíbrio quando tiver 500 mil na conta, quando tiver 1 milhão na minha reserva, aí sim. E a gente corre atrás dessas coisas. Quando os meus filhos estiverem formados, aí sim. Quando eu conseguir casar com ela, aí sim. E a gente coloca essas métricas na nossa vida. Corre atrás delas, busca. Quando eu fizer a viagem dos meus sonhos, aí sim. E essas coisas que ocupam o nosso pensamento, especialmente naquelas horas entre as tarefas, elas tiram de nós a parte boa. E é aí que nós precisamos aprender a cultivar aquilo que Maria cultivou. Não tinha nada errado. Jesus não criticou Marta por estar fazendo o que ela estava fazendo.
Mas Jesus falou assim: Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Em outras palavras, Marta, Marta, você devia estar aqui também. Porque o que você está sentindo que falta na sua vida é exatamente o que a Maria encontrou. Essa agitação, essa inquietação, essa ansiedade, essa preocupação, esse foco em tarefa, né, em produção, trabalho, ou seja lá o que for, comida, lazer, são essas coisas que a gente busca, às vezes até filho se torna um ídolo no lugar de Deus. Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. Aliás, Marta, você devia estar aqui junto. Porque o que está causando essa agitação na sua vida é exatamente a falta dessa comunhão. Leia a Bíblia. Faça oração. Mas não por ler a Bíblia e fazer oração. É porque nas Escrituras vocês vão encontrar a revelação de Deus. É porque nos Evangelhos vocês vão me conhecer. E quando vocês me conhecerem, vocês vão conhecer o Pai. Cuidado com esses intervalos. O que é que você escuta no rádio quando você vai de um lugar para o outro? Eu não quero que você seja um avestruz alienado, desligado do mundo, mas até o que você ouve nessas horas. Como é que você processa isso? Será que tudo que entra no seu coração entra sem filtro? Será que o que você ouve, as notícias que você lê, os comentários que as pessoas fazem, até no trabalho, as pessoas que você serve, ou fornece, ou vende, ou atende profissionalmente, você ouve tanta coisa, tanto estímulo, tanta coisa entra. Como é que isso é filtrado? Como é que isso é elaborado? Não pode entrar sem filtro. Não pode passar sem elaboração. Não pode ser recebido como verdade absoluta. E só vai acontecer isso quando Deus ocupar esse lugar que Ele ocupou na vida de Maria, na minha e na sua vida. É simples. É extremamente simples. E nós precisamos descomplicar. A Bíblia diz que Deus se revelou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, usou anjos, tantas coisas que Deus fez. A própria criação, a natureza que Ele criou, gritam, proclamam que existe alguém glorioso, inteligente, belo, perfeito, amoroso. Mas nós vivemos no meio de um caos. Mas o maior caos, ele está dentro de nós. E Deus precisa ocupar aquele lugar que aconteceu lá no início, quando Ele disse, haja luz, e houve luz. E Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Ele quer iluminar os nossos pensamentos. Ele quer exercer, ajudar a gente a ter esse filtro diário. Ele quer ajudar a gente a viver de uma maneira mais equilibrada e leve. Mas não vamos conseguir esse tipo de vida se nós não cultivarmos aquilo que Maria cultivou. Sentar aos pés deles. Estar com Ele. Buscá-lo. Falar com Ele. Do jeito que você souber e puder. Comece do seu jeito, mas faça. Talvez para alguns aqui vai ser muito estranho, porque não tem esse hábito de parar para falar com Deus e ouvir Deus. Talvez haja pessoas aqui que talvez não tenham aberto a Bíblia, a não ser aqui na igreja no domingo, e quando abrem, porque a gente coloca lá o versículo na tela, há muito tempo. Então vai requerer, sim, um esforço da sua parte.
Mas eu te garanto que é por aí que começa. É simples assim. Se você quer viver uma vida mais equilibrada, mais balanceada, se você não quer ser refém dos seus problemas, das suas responsabilidades, das demandas que as outras pessoas colocam sobre a sua vida, se você não quer viver em função da sua empresa, do seu trabalho, e levar isso para casa, e dormir com isso, acordar com isso, Deus tem que ocupar o lugar dele na sua vida. E quem vai dar esse espaço é você. Eu não posso fazer por você, você não pode por mim. E Deus é um cavalheiro. Ele não arromba nenhuma porta. Às vezes ele deixa a gente entrar na consequência das nossas ações para a gente acordar. Mas isso é graça. A gente viu isso mês passado. O sofrimento é o megafone de Deus. E talvez, tendo estudado sobre o sofrimento mês passado, a melhor coisa que você pode fazer a partir de agora é abrir espaço para Deus na sua vida. Curve a sua cabeça agora. E eu vou pedir para as pessoas que vão distribuir a ceia, chegarem aqui, nós vamos terminar esse culto participando da mesa do Senhor. Que momento precioso para você e para mim fazermos esse balanço da nossa vida. O que tem tirado a boa parte do seu dia a dia? O que tem sido uma atividade ou algo que ocupa o seu tempo, a sua mente, que você sabe que deveria estar sendo ocupado por Deus? Todos nós temos compulsões, temos tendências, nós buscamos maneiras de nos satisfazer de alguma forma, de produzir prazer, satisfação para nós mesmos, para contrabalançar o peso da balança do outro lado. E há muitas coisas que a gente pode fazer que são muito saudáveis, positivas. A vida pode ser simples, simplificada. Os relacionamentos, família, eu sei que nem para todos, mas pode ser uma fonte incrível de reposição de energia moral, emocional e até espiritual. A igreja, o povo de Jesus. Mas começa por Deus. Começa por Ele. E se você identifica na sua vida alguma coisa que tem ocupado esse espaço, um espaço que é dele, pode ser uma pessoa, pode ser uma atividade, pode ser trabalho, pode ser um vício, uma compulsão. Eu tenho certeza que em alguns casos aqui, provavelmente, pornografia. Quem sabe há entre nós também pessoas que estão deixando que o seu coração caminhe na direção fora do vínculo matrimonial, buscando em outro, ou em outra, ou outras, ou outros, talvez a satisfação que você não está encontrando no seu casamento. Mas em última análise, todas essas tentativas de preencher e de satisfazer a nossa alma, nosso espírito, serão frustradas. Não é com trabalho, não é com uma nova paixão, não é com o lazer, não é com uma viagem dos sonhos, não é com
alcançar a meta financeira em 5 anos. Não é isso, não é isso que vai preencher a sua alma. Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. Oh Pai, obrigado porque os seus braços estão sempre abertos. O Senhor bate a nossa porta esperando que a gente abra, para o Senhor entrar, como diz em Apocalipse, e o Senhor ter uma refeição conosco. Quantas vezes o Senhor tem batido na porta da nossa alma, dizendo: Marta, Marta, não é por aí. Não é por aí. Vem aqui. Deixa eu entrar. Deixa eu comer com você à mesa. Eu quero dar o pão para você, o pão da vida. Eu morri por você. E eu ressuscitei para te dar vida. Vida plena. Vida abundante. Vida equilibrada. Uma vida melhor do que aquela que você está vivendo. Eu não prometo mudar as circunstâncias, mas eu prometo mudar o seu coração. Eu não prometo que você não vai ter tentação e provação, mas eu prometo andar junto com você e vencer cada uma delas com você. Isso eu prometo. Deixa eu entrar. Deixa eu sentar na sala. Vamos conversar. Esquece o resto. Senhor, agora que nós vamos receber um pão que simboliza a vida que o Senhor deu por nós na cruz, ocupando um espaço de morte que é nosso, para nos dar vida, para construir essa ponte tremenda para o coração do Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos conhecer o Pai quando conhecemos o Senhor. Obrigado pela salvação, de graça, mas que custou para o Senhor um preço tão alto. Senhor, eu não sei todos que estão aqui, como é que eles se posicionam na sua jornada de fé. Mas talvez, quem sabe, vai haver pessoas aqui hoje à noite, que vão pela primeira vez dizer: eu quero seguir Jesus. Eu quero abrir a porta da minha vida. Eu quero que Ele ocupe esse espaço primordial na minha vida. Quero segui-lo. Quero colocar o Senhor Jesus como o mais importante para mim. Conhecê-lo, amá-lo, desfrutar da sua companhia, do seu perdão, da sua vida. Amém.